queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio Região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, em frente à Caixa Econômica Federal, às 8h30 da manhã. E também no bairro da Vila Esperança, na congregação onde nós estamos, no mesmo horário, na Rua Antônio Venâncio Lopes, 2034, você também pode estar participando presencialmente conosco. Essas aulas virtuais, elas não substituem as aulas presencial. Então é importante que você, professor ou aluno, seja alguém assíduo, participante, ativo de nossa EBD. Amém? Estivemos a lição passada, que foi a lição de número 3, que falou sobre a encarnação do Verbo. Nós trabalhamos sobre a humanidade do Senhor Jesus, a encarnação do Senhor. Combatemos ali algumas heresias, dentre elas, a heresia da reencarnação. Não temos base bíblica para a reencarnação. Houve ressurreições no Antigo Testamento, houve ressurreições no Novo Testamento, só que essas ressurreições, foram no mesmo corpo, as mesmas pessoas que ressuscitaram. A reencarnação, já eles adotam a crença de que incorporem outra pessoa, reencarne outra pessoa. Não, isso não existe, não temos base bíblica para isso. Alguns confundem, até alguns judeus, por causa da palavra ressurreição, e muitos confundem a palavra ressurreição com reencarnação. Combatemos ali o docetismo, que vem como uma aparência de Jesus, como um fantasma, e todas as suas teorias, E também combatemos o gnosticismo, que vê o corpo como algo mau, a matéria é má. E já exatamente por causa dessa crença, eles não acreditam na encarnação do Senhor Jesus, desse lado humano do Senhor Jesus. Aparentemente, algo muito bom, muito agradável. Não querer comparar Jesus com a matéria do corpo, mas isso é heresia. É heresia. Então precisamos combater o gnosticismo. E o gnosticismo estão perambulando por aí. Porque a heresia ela é tão antiga quanto o diabo, tá bom? Aqueles que dizem hoje que Jesus só quer o coração, que Deus só quer o coração, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, e isso é uma crença gnosticismo, tá bom? Do gnosticismo. Então, precisamos combater isso aí. Porque sabemos que Jesus, ele abriu mão da sua glória divina por um tempo para vir aqui à terra. E nós abrimos mão da glória humana para irmos ao céu. Então, precisamos entender a encarnação do Senhor Jesus, que está na Bíblia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como diz João, capítulo 1, versículo 14. E vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Então, entenda que a encarnação é bíblica. O nascimento de Jesus, primeiro ponto, foi virginal. Segundo, a sua morte foi sacrificial. Terceiro ponto, a sua ressurreição foi sobrenatural. Amém? Então, hoje nós estamos com a nossa lição de número 4, a qual tem como título Deus é triuno. O que isso significa? O que essa palavra ela significa? Significa que Deus é três e também é um. Deus é um, mas também é três. Queridos, é algo difícil para a mente humana aprender ou reconhecermos isso. Nós vamos combater as heresias que não aceitam isso. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou usar para poder encaixar na mente das pessoas de que Deus ele é 3 e 1 e 1 e 3. E veio ao meu coração trazer algo
para que vocês venham entender como que isso funciona. Eu peguei aqui o exemplo de um ovo. Aqui é um ovo. Assim como Deus, ele é um só. Só que nesse ovo tem 3 elementos. Aqui está a casca, a clara e a gema. É um ovo só. Mas é um ovo com 3 elementos. Assim como é Deus, mas é Deus em 3 pessoas da Trindade. Se você fala, eu gosto do ovo, você precisa reconhecer a casca, você precisa reconhecer a clara e você precisa reconhecer a gema. Porque é um ovo só aqui, como vocês estão vendo, mas com 3 essências, mas com 3 elementos. Eu creio que agora ficou mais fácil você reconhecer a Trindade. Deus é um só, mas também é 3. Eu não vou nem pegar hoje aqui, queridos, a declaração de fé. Porque alguns podem pegar, não, mas você está pegando a declaração de fé e a declaração de fé é da Assembleia de Deus. Então eu vou pegar pela Bíblia. Vamos começar pela Bíblia. Deus é um só. Vamos pela Bíblia. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Isso aqui é a chamada de a Shema do hebraico, dos judeus. Diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Daqui a pouco vamos ver essa palavra único. Então aqui está dizendo que Deus é um só. Reconhecemos o monoteísmo bíblico. E no nosso textual, na nossa lição, vocês vão perceber. Deus é um em 3 pessoas da Trindade. Quando Jesus quis oficializar o batismo, lá em Mateus 28, 19, diz assim: portanto, ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Perceba que esse E aqui já muda tudo. Do Pai e Filho e Espírito Santo. Esse E aqui já muda tudo. São 3 pessoas distintas. Mas mesmo em essência, mesmo em substância. Pai, eu preciso entender que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós vemos, queridos, que nós temos vislumbre no Antigo Testamento, vamos aplicarmos aqui. Haja visto, o Antigo Testamento fala mais sobre Deus. No Novo, fala mais sobre Jesus. E agora mais a ação do Espírito Santo. Mas é 3 em 1. E 1 em 3. Essa palavra trindade não está na Bíblia. E aí os críticos veem, não, essa palavra não está na Bíblia. Mas ela existe. Eu vou mostrar e provar aqui biblicamente para vocês que a trindade está também no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Não é porque não está a palavra em si, ela não existe. Ela existe. E ela está na Bíblia. O nosso tópico 1 vai ser para nós demonstrarmos como a Bíblia apresenta a Trindade. O tópico 2, indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade. Vou explicar isso. E o tópico 3, explicar os perigos do unicismo na atualidade. Então a nossa palavra-chave é Trindade. O tópico 1. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade.
a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Cada uma das três pessoas é chamada de Deus. Professor, professora, enfatiza isso. Eu já adiantei aqui. Vocês explicam na sala de aula que cada uma das pessoas da Trindade é chamada de Deus. Então você precisa explicar isso. Anote aí. É Deus Pai, a plenitude da divindade. Deus Filho, é a manifestação no Filho. Ele se encarnou. E Deus Espírito Santo, ele opera na criatura. Então enfatize isso. Pastor Ezequias foi muito bem claro em trazer isso aqui. Cada uma das três pessoas é chamada de Deus. Então é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada uma das três pessoas é chamada de Senhor. Cada uma delas é chamada de Senhor. Nós temos exemplos bíblicos. A palavra Senhor é YHWH, que quer dizer Senhor. Pois se aplica ao Pai sozinho, ao Filho e também ao Espírito Santo. Que essa palavra Senhor pode se aplicar ao Pai, ou ao Filho, ou também ao Espírito Santo. Salmo 110, verso 1, você vai ver isso. Outro ponto importante ser o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Não é porque ela está dizendo, querido, ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor, que vai contradizer a Trindade. Por quê? Quando você vai para o hebraico, essa palavra errad, traduzido como único, indica uma unidade composta. Então é unidade composta por três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Como diz lá em Gênesis 2:24, o homem e a mulher ambos serão uma só carne. Ou seja, essa palavra único no hebraico é uma unidade composta, é errad no hebraico. Então eu preciso entender isso. Precisamos entender isso. Ponto 2. Existem evidências no Antigo Testamento? Está bem claro, querido. Eu vou mostrar aqui no hebraico, no grego, só para os irmãos entenderem. Vamos pegar alguns pontos aqui de como tem evidências da Trindade no Antigo Testamento. Vamos começar por Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus aqui é Elohim. E Elohim é no plural. Isso significa que não é somente uma pessoa. Criou é bara, singular. Então nós temos aqui uma pluralidade e uma singularidade. Pastor, mas isso não é o suficiente. Então vamos pegar outro exemplo da Trindade na Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E aí depois continua. Quem está dizendo aqui é Deus. Deus está falando com quem, gente? Se o homem ainda não existia, conjecturando aqui, é uma sincronia, é uma comunicação entre a Trindade. Deus vai criando. E no momento de criar o homem, ele diz, façamos. Façamos. Ele não diz, eu vou fazer. Ele diz, façamos. É mais do que uma pessoa. Aqui está a Trindade, gente. João disse que Jesus estava no princípio com Deus. Lá em João 1 diz. Pastor, isso não é o suficiente. Vamos para outro exemplo na Bíblia.
Gênesis capítulo 3, que aqui é a única verdade que Satanás falou, né? Que veio mentira misturada com verdade. Então, 3:22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Deus está dizendo, como um de nós. Nós quem? A Trindade em comunicação. Então nós temos várias evidências no Antigo Testamento. Nós temos várias evidências. Vamos pegar outros aqui. Números. Vou começar aqui com Gênesis capítulo 11 também. Quando do evento do projeto humano da torre. Gênesis 11 diz assim. 6. E o Senhor disse, eis que esse povo é um e todos têm a mesma língua. E isso é que eles começaram a fazer e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Olha o verso 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Veja só. Desçamos e confundamos. Ele não disse, eu descerei, eu desço. Desçamos é mais do que uma pessoa. Isso aqui está um vislumbre da Trindade no Antigo Testamento. Nós temos mais referência, gente. Quer ver? Ó? Números, capítulo 6, 24, 25, 26. A Trindade aqui, ó. O Senhor te abençoe e te guarde. Deus, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Jesus. 26. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e dê a paz. O Espírito Santo que nos dá a paz. Isso não é o suficiente. Nós temos outro exemplo. 2 Samuel. O Davi morre cantando. Ele canta sobre a Trindade. 2 Samuel 23. Nas últimas palavras de Davi. Ele diz, essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido de Deus de Jacó, um ungido de Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Verso 2, o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca, o Espírito Santo. E disse o Deus de Israel, a rocha de Israel. Jesus, está aqui a Trindade. Está bem clara, gente, no Antigo Testamento. Nós temos esse vislumbre no Antigo Testamento, né? Ponto 3, revelada no Novo Testamento. E ela foi se revelada no Novo Testamento. Eu mostrei aqui a Trindade no Antigo. Mas também ela está no Novo Testamento, gente. Nós vamos ver a Trindade quando Jesus vai instituir o batismo. Não vamos ser a favor dessas seitas, não vamos pontuar que se batiza só em nome do Senhor. No batismo tem que ter a Trindade. E foi Jesus que falou, foi o próprio Senhor Jesus que falou. Não foi nem os apóstolos. Nós vemos na distribuição dos dons, gente, nós vemos a Trindade. Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha algo interessante que eu vou mostrar para vocês. Sabe por quê? Quer ver? Olha só, 1 Coríntios, na distribuição dos dons. Não vou entrar na questão de dons aqui, porque sabemos que tem dons do Pai, dons do Filho e dons do Espírito Santo. Mas vou entrar aqui na Trindade, na distribuição dos dons. 1 Coríntios 12, 4, diz assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Veja que o Espírito Santo ele está aqui na primeira pessoa da Trindade. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Jesus está aqui na segunda pessoa. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Veja que não tem mas Deus não. O Espírito começa com a primeira pessoa. Veja que não começa com Deus, começa com o Espírito Santo como a primeira pessoa. Jesus a segunda e Deus a terceira. Nós temos outro exemplo também, queridos, em Efésios. Lá em Efésios, capítulo 4, também mostra a Trindade, queridos. Quando vai falar sobre, momentos antes de falar sobre os ministérios, né?
Efésios 4, 4 ao 6, há um só corpo e um só espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Veja, fala do espírito. Verso 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Verso 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Veja que começa a falar da primeira pessoa, o Espírito Santo. A Trindade. Na distribuição dos dons. Nós vemos na bênção apostólica, segundo os Coríntios 13, Paulo encerra a bênção apostólica falando sobre a Trindade, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Veja que ele fala de Jesus, ele fala de Deus e do Espírito Santo. Na obra da salvação, nós vamos ver 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo. Veja, falou sobre Deus, falou sobre o Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, na obra da salvação do homem, tem o Pai, tem o Jesus e tem o Espírito Santo. Está na obra da salvação. Então, precisamos combater essas heresias. E alguma delas nós vamos estar destacando aqui já. O tópico 2 vai falar sobre nós combatermos as heresias. As heresias contra a doutrina da Trindade. Vamos falar sobre o unicismo e depois sobre o unitarismo, que são heresias que precisamos combater. Vamos falar aqui sobre algo que surgiu no século II para o século III. Monarquismo. Ponto 1 vai falar unicismo. Depois vem destacar aqui as suas modalidades, que é o monarquianismo, o modalismo, o patripacianismo e o sabelianismo. Então, professor, busque conhecer essas linhas para você aplicar na sala de aula. Vamos começar a falarmos aqui sobre o monarquianismo. Eles vê como o único Deus. Não aceita as outras. E isso é uma heresia. E quando esse monarquianismo surgiu, gente, o que me chama a atenção, que é estudando, a própria Igreja Católica reconheceu como heresia. A própria Igreja Católica, quando eles surgiram, combateu eles. E aí veio depois, no segundo século, surgiu também o modalismo de Sabélio, que nega a distinção real dos três. E aí entram outras coisas que são heresias, sobre as várias modalidades, várias facetas que o Pai se revela. Combatemos essas heresias. Combatemos essas heresias. E aí vem o patripacianismo, que são os nomes técnicos, mas o professor precisa enfatizar isso aqui. O que ensina o patripacianismo? Eles ensinam que foi o Pai, como eles são iguais, como o Pai é igual ao Filho. Então foi o Pai que morreu lá na cruz, já que é igual. Eles não fazem essa distinção. Eu já falei aqui e repito, são três pessoas distintas, mas iguais em essência, em poder e majestade. E junto com esses bolos aí, veio o sabelianismo, que vai crescer mais no século III. Vem trazer que Jesus
a Jesus uma modalidade do Pai, do Espírito, do Filho e do Espírito Santo. Eles vão separar esses três. O sabelianismo. O que eles vão dizer? Que há um Pai na criação, um Filho na redenção e o Espírito Santo na santificação. Ou seja, vão dividir, fazer uma divisão desses três. Não, gente. Eu já enfatizei no começo. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tanto na criação, já mostramos aí a Trindade na criação, tanto na conversão do homem, na santificação do homem. Essa palavra Trindade, gente, é três, mas em um. Deus é triuno, tem uma lição, é triuno, três em um. Eu usei o exemplo do ovo, a verdade bíblica. Nós vamos pontuar aqui agora a verdade bíblica. Só que junto com esse bolo, gente, veio o adocionismo, né, que vê uma superioridade, né? O filho não é coeterno com o pai. Nós vamos estudar uma lição sobre esse assunto ainda. E aí vem outras, no meio desse bolo vem outras heresias. Os muçulmanos, eles não aceitam a Trindade, né? Mas é o monarquianismo. Eles veem um Deus só. Só que aí confunde, mistura tudo. Vê Jesus como um profeta apenas que morreu, Maomé como verdadeiro profeta, e os muçulmanos ainda veem o Espírito Santo como um anjo Gabriel. Confunde tudo. E os judeus, eles não reconhecem ele como um ser divino, já exatamente porque não reconheceu a humanidade de Cristo. Eles teve dificuldade. Não, Deus não pode vir em carne. E eles até esperam o Messias humano. E já esperava também por um Messias que viesse libertar do poder de Roma. Isso é uma heresia que precisamos combater. Os mormons, eles entendem que são três deuses. É o triteísmo. Precisamos combater esse triteísmo. A verdade bíblica do ponto 2 é que a Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai, não o próprio Pai. Jesus sempre vai orar direcionando ao Pai como outra pessoa. Como outra pessoa. Nós vamos em João 3, 31, 32. O Pai glorifica o Filho. Né? Lá em João, vamos mostrar muito isso. Depois, João 17, 4. O Filho glorifica o Pai. João 16, 14. O Espírito Santo glorifica Jesus. Como pode? O Espírito Santo glorifica Jesus e Jesus glorifica o Pai. E o Pai glorifica o Filho, a Trindade. Veja que Jesus, ele direciona o Pai como outra pessoa. Quando ele se batiza, como está na lição a imagem, o Pai diz, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Jesus vai orar ao Pai. Ninguém vai orar por si mesmo. Ele vai orar direcionando para outra pessoa da Trindade. Então, precisamos combater essas heresias. E o tópico 3 vai falar sobre o unicismo, heresia antiga da atualidade, o problema. E esses unicismos que vêm através das suas músicas. E o Voz da Verdade, eu vou enfatizar aqui, o Voz da Verdade tem muitas músicas unicistas. Vão dizer que Deus dorme, né? Vão dizer que Deus dorme, dentre outras coisas. Há um só Deus. Já dizendo que é um só Deus em três pessoas da Trindade. Cuidado com essas músicas unicistas. Né? Precisamos entender que eu preciso reconhecer esse Deus Todo-Poderoso. O tópico 3, o item 1 fala: essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, ou seja, um conhecimento mais místico, ou seja, não é um só, é três pessoas da Trindade. A Bíblia está bem clara, gente, lá em João 14. Quer ver só? Olha só. Há um exemplo bem claro
Lá em João 14 ele diz, não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, olha só, credes em Deus, credes também em mim. Então não basta crer em Deus, gente. Eu tenho que crer em Jesus também. Ponto 2, uma reflexão bíblica. Uma coisa que precisamos entender, querido, nós não somos contra pessoas, mas contra conteúdo. A nossa apologia, a nossa defesa não é contra pessoas, mas contra conteúdo. Eu não sou contra a voz da verdade, mas contra os conteúdos, dentre outros, unicistas. Pastor, mas milhões de pessoas já se converteram, muitas pessoas se converteram. O problema não está na pessoa em si. As pessoas são salvas pelo poder da palavra, pelo Espírito Santo, não naqueles que semeia, né? A semente pode ser semeada por mãos enfermas e infeccionadas. A semente vai germinar. A semente da palavra. Temos que tomar cuidado com o emocionalismo. Toma cuidado para não levar as pessoas a emoções, um novo evangelho ou um outro evangelho. Esses unicistas vêm com outro evangelho. Antigamente não tinham os recursos que nós temos. Hoje temos muito recurso para combater essas pessoas. A Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções. Somos norteados pela palavra e o Espírito Santo. João 16:13. O Espírito vos guiará em toda a verdade. Se eu estou semeando a mentira, eu estou semeando a heresia. Quem vai converter, quem vai salvar a alma é o Espírito Santo. Por isso que não podemos blasfemar contra esse Espírito Santo. João 16. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que seria essa blasfêmia? Eu não aceitar, eu não ser sensível a esse Espírito Santo. Temos a nossa posição, gente, oficial das Assembleias de Deus. Temos o manifesto, ponto 3. Vai destacar isso aí. Não somos contra pessoas, mas contra conteúdo. Jesus foi bem claro, eu e Pai, João 10:30, eu e Pai somos um. Ele está direcionando a outra pessoa. E a Bíblia enfatiza o Espírito Santo. Jesus se encarnou, sim. Se humanizou, sim. Ele ressuscitou e subiu ao céu e continua eterno. Deus, como ensina o nosso pastor Divino, Salmo 92, Deus é de eternidade a eternidade. O homem é eterno. Mas Deus, ele vai de eternidade a eternidade. Então precisamos combater, queridos. Combater o unicismo. Eles ensinam que o Pai é um, o Filho é outro, e o Espírito Santo sejam 3 modos de uma pessoa divina. Os unicistas, o unicismo não nega a deidade absoluta de Deus. É bom enfatizar isso na sala. Mas eles negam a trindade, pois confunde as pessoas. E aí tem o unitarismo, que afirma que é somente o Pai. Só o Pai é Deus. Não, já falei. Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Aí tem um trideísmo, que ensina que são 3 deuses, como ensina os mormons. Combatemos isso. Não podemos fazer como os unicistas. Não confundimos as pessoas e nem separamos a substância. O problema é que os unicistas separam a substância. Só o Pai é Deus. E os unicistas confundem as pessoas. Ou seja, os 3, eles falam que são 3 modos. Então, combatemos essas heresias, porque nós temos exemplo no Antigo Testamento e também temos exemplo aqui que nós mostramos no Novo Testamento. Mostramos exemplo no Antigo da Trindade e mostramos exemplo no Novo Testamento da Trindade. Então, refutamos, combatemos essas heresias, porque o nosso Deus, como é o tema da nossa lição, é triuno, é 3 em 1. É igual você multiplicar aí 3 igual a 1. 1 igual a 3. Amém? Se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe o seu like, o seu comentário, que é muito importante para nós. Amém.